Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Sara e vamos bater um papo aqui sobre um assunto que foi muito polêmico nos últimos dias: bebês reborn. Bem, se você tem um celular, tá pela internet, tá aqui pelo YouTube, com certeza você ouviu algum vídeo sobre essa polêmica. Infelizmente, casos extremos existem e alguns existiram no Brasil, como foi noticiado. Mulheres, a maioria mulheres, né? Mulheres que pegaram a fila preferencial porque estavam com bebês, tanto em situações de shopping e até mesmo dentro de instituição de saúde. Mulheres que quiseram batizar na Igreja Católica e até um suposto pedido de guarda judicial. Bem, será que está certo ou errado? Eu acho que a gente tem que ter um olhar de empatia. Casos extremos existem e esses são casos extremos, porque a pessoa não consegue delimitar o que é real do que é imaginário. Então a pessoa confunde. Então pessoas como essa precisam receber muita empatia, tá? Eu vou contar um caso aqui familiar. Eu tive uma tia-avó que ela já faleceu, ela faleceu com quase 104 anos, faltaram uns 4 meses para 104. E ela tinha um bebê. Com 97, 98 anos, ela ganhou um bebê. Não era reborn, né, na época, mas tinha a cabeça de silicone, as mãozinhas de silicone e o corpo de pano. O nome desse bebê era Maurício. Então, quando ela tinha uns 98 anos, ela chamou a minha filha e entregou o bebê. Ela amava aquele bebê, ela não teve filhos e ela tinha um carinho muito grande. Então, às vezes ali, ela brincava com o Maurício e depois deixava ele de lado. Quando ela entregou o bebê para minha filha, o boneco para minha filha, eu disse: o nome dele é Maurício e continuará sendo Maurício. Por quê? Porque existe muito de terapêutico nessas situações. Para minha tia-avó, aquele boneco era muito importante. Ela nunca teve filho e remeteu a um ato de carinho que alguém teve para com ela. Então, em total respeito, tanto por ela escolher a minha filha para receber esse boneco, como pela história dela, o vínculo dela com essas questões, eu disse à minha filha, ele continuará sendo chamado de Maurício. Então a minha filha brincou com o bebê Maurício, brincou também com outros brinquedos durante a sua infância e quando entrou na adolescência, ela colocou o bebê Maurício dentro do baú de brinquedos e ele está lá até hoje. Então eu trago essa história pessoal para dizer que a gente tem que ter um olhar cuidadoso para a situação. Então situações como essa, que são extremas, né, de chegar a entrar numa fila preferencial, é porque a pessoa, ela confundiu a realidade com o imaginário, porque para ela aquilo é real de alguma maneira. E a gente tem que olhar com carinho, talvez não apontar, né, parar um pouquinho e pensar, poderia ser comigo, poderia ser com alguém da minha família. Essa pessoa provavelmente está precisando de uma ajuda, né, de um auxílio, um apoio profissional na área de psicologia. Infelizmente, a nossa sociedade está doente. É muita informação. As nossas crianças, desde bebês, já recebem muitas telas. E essa histeria coletiva de hoje, imagine como será daqui a 10, 20, 30 anos. Existem questões muito profundas em relação ao bebê reborn que eu fico imaginando. Às vezes acontece de aparecer algum vídeo engraçado, né? De pessoas que pensam que são animais, que se comportam, por exemplo, como cachorros, né? Que se vestem como cachorros, como animais. Mas existe uma curva limite para o sexismo, para essas questões que envolvem sexualidade com pessoas, porque eu não posso falar o nome, pessoas, por exemplo, que não têm idade para isso. Ou então, pessoas adultas, a gente vê muito essa questão na Ásia, por exemplo,
pessoas adultas que compram um boneco, uma boneca de silicone, tamanho real, e convivem com essas bonecas. Convivem, inclusive, a nível sexual. Facilmente a gente encontra esse tipo de vídeo que, a princípio, pode parecer engraçado, mas significa muita coisa. São países, por exemplo, que o indivíduo, há inúmeros casos de indivíduos que estão sozinhos, que não têm companheiras, né? Mulheres, homens sozinhos, e que preferem comprar um objeto, um boneco, e se relacionar, entre aspas, com o boneco, a encarar a solidão, solitude, ou mesmo tentar, de alguma maneira, se esforçar para estar mais em sociedade, em contato com outras pessoas e se relacionar com pessoa de carne e osso como essa pessoa. Então, isso é comum em alguns locais da Ásia e aparece muito em vídeos engraçados. Talvez essas pessoas que extrapolem a questão do bebê reborn de hoje, o que será no futuro? Talvez possa acreditar que esse bebê reborn vai crescer. Existem grupos para isso. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando, mas eu vejo como uma preocupação gigante e que a gente tem que olhar não apontando o dedo, mas tem que olhar com empatia, com cuidado e perceber que aquilo extrapola a realidade. O que parece talvez engraçado ter um bebê, aquela pessoa pode ter alguma coisa e precisa de ajuda. Assim como aquelas pessoas, né, na maioria da Ásia, que não conseguem ter contato com outra pessoa, que às vezes querem sim ter um relacionamento, mas que são tão isoladas que preferem continuar apenas no trabalho, comprar pela internet os seus companheiros e ter relacionamento com um boneco. O mundo, ele tá muito complicado. A gente tem que respirar, né? Porque tá vindo uma nova geração aí e depois vai vir uma outra geração. Então depende também da gente, assim, que tá aqui nesse meio termo, nessa geração, criar a nova geração, direcionar para o melhor crescimento, para uma melhor maturidade. Porque também se a gente pegar numa situação como essa e apontar o dedo e ficar rindo, o que os nossos filhos vão fazer em outras situações que também podem acontecer na época deles, de histeria coletiva como essa. Então sejamos mais reflexivos, sejamos mais empáticos, situações extremas existem e que a gente possa ajudar e auxiliar o outro da melhor forma possível. Bem, se você chegou até aqui, eu queria que você comentasse o que você acha sobre essa questão da polêmica do bebê reborn e compartilhe esse vídeo, ok? Toda semana a gente está aqui fazendo alguma reflexão sobre um assunto muito interessante. Obrigada, até a próxima.